Olá, eu sou a Bárbara Dias, sou arquiteta e nós hoje vamos fazer aqui o vídeo A Tour no quarto do Pedro. Antes de começarmos a ver ponto a ponto o quarto, nada como vermos o quarto e de fazermos uma tour assim muito rapidamente para vocês perceberem como é que ficou o quartinho e depois então vamos explicar ponto a ponto o quarto do Pedro. Então, a mãe do Pedro pretendia um quarto funcional, prático, bem simples e atemporal. E foi por aí que nós começámos. Começámos por criar aqui, então, escolher a paleta de cores e o layout, organizar o espaço do quarto. O layout foi criado neste sentido, ter uma zona de dormir, uma zona de arrumação e uma zona para brincar, para leitura, que vai ser alterada ao longo do crescimento do bebê. Então, começando pela zona de descanso, pela zona de dormir. E aqui atrás vocês veem o papel de parede que nós optámos. No Instagram eu ainda fui abordando este tema, fui-vos mostrando algumas das soluções que nós tínhamos visto para esta parede. Ficou na mesa dois tipos de papel de parede e a cliente optou por este e vocês lá no Instagram também foi o papel de parede que mais gostaram. Esta é a base para depois criar então o jogo de cores que vocês vão ver mais para a frente no quarto. Temos os laranjas, os verdes, os mostarda e depois utilizamos também o cinzento nas paredes. E usamos aqui também nas ilustrações, as ilustrações da pistache, como alguns de vocês já conhecem. Então, zona de descanso, a zona do berço com o papel de parede e as respectivas ilustrações. Neste canto do quarto, pessoalmente eu adoro estes cabides. Vocês podem ver que os cabides foram colocados a uma altura que possibilita à criança alguma independência e autonomia, de maneira a que ela possa utilizá-los sem pedir ajuda aos pais ou a qualquer adulto. E depois colocamos aqui a título decorativo, não é? Esse sistema métrico para a criança também ir brincando com a altura e ir fazendo, acompanhando o seu crescimento. Depois neste canto o que temos é o dossel, que dá é um apontamento que faz toda a diferença aqui no quarto. E depois juntando aqui as almofadas, temos um cantinho para brincar, um cantinho de leitura que vai acompanhando e vai se prolongando para a zona central, não é? Onde temos o tapete que define então aqui a área da criança brincar. Nesta parede, como vocês podem ver, nós temos a meia parede pintada, neste caso é à volta de 1 metro. Há muita gente que me costuma perguntar como é que nós fazemos a medição, ou seja, qual a altura ideal para fazer a pintura na parede. Neste caso, nós quisemos baixar, ou seja, ficar abaixo do interruptor que vocês veem aqui. O que eu costumo dizer é para tentarem encontrar um elemento que vos ajude nesse alinhamento. Se não têm elemento, que neste caso eu também não tinha, o que eu fiz foi optar por fazer abaixo do interruptor aqui. Optámos aqui pela utilização do sticker, que tem a cor, mais uma vez as cores vão todas encontrar-se umas com as outras, mas também é uma excelente opção para no futuro, caso queiram fazer a alteração da decoração, não terem que despender de muito valor para colocar outros elementos ou para mudar a temática. Os stickers são ótimos para isso, para fazer o acompanhamento na fase dos miúdos mais pequeninos e depois para alterar não é assim tão dispendioso e podemos facilmente mudar o tema. Neste caso, nós neste momento temos o sofá. Foi a opção da mãe do Pedro de colocar este sofá para no futuro, se tiver noites assim mais complicadas, poder descansar, mas o objetivo é colocar aqui umas prateleiras. Aliás, o projeto tem previsto as prateleiras aqui para os livros do
do Pedro, e elas ficarão então na zona pintada de cinzento. Já vimos a zona de descanso, aqui seria então a zona dos brinquedos que futuramente será alterada, e passamos então aqui à zona de arrumação. Então, nesta zona, a zona de arrumação, na obra estavam previstos duas zonas para estes armários que vocês veem aqui do meu lado direito. E nós aqui consideramos não criar 2 armários e criar então este elemento, esta estante que cria alguma dinâmica nesta zona de circulação, que com o armário fica aqui um bocadinho mais fechado, mais pesado e mais curto, abrindo aqui um bocado. Se vocês virem, nós inclusive recuámos aqui a estante, ou seja, temos a arrumação em baixo e depois já há aqui um recuo e acontecem então as respectivas prateleiras da estante aqui. O que dá mais amplitude a esta zona de circulação, por mais pequena que seja, é um corredor e acaba por criar mais amplitude. Aqui foi criar um jogo e ir buscar também as cores, como vocês veem, os elementos e as cores que vemos tanto no papel de parede, como no sticker, como nos cabides. Pronto, os elementos é muito pontual e são muito ténues no quarto, mas depois acentuam-se aqui na zona das prateleiras. Dica para quem não quer usar puxadores, vocês podem ver aqui as gavetas, não precisaram de puxadores. Basicamente o que nós fizemos foi fazer um recorte na madeira e tão simples quanto abrir e fechar. No quarto nós optámos por colocar as cortinas de ponta a ponta, e eu estou a falar disto porque eu recebo muitas vezes perguntas relativamente às cortinas, se devem colocar as cortinas na totalidade da parede, se devem colocar as cortinas somente na zona do vão. Nós neste caso utilizámos na parede toda e o que eu queria transmitir aqui é que realmente a parede com a totalidade da cortina, ou seja, a cortina cobrindo a parede toda, vejam o conforto que dá ao quarto e a diferença que é a nível de luz, de conforto, realmente fica mesmo muito bonito. Ou seja, o que eu queria passar aqui, o que eu queria transmitir aqui é que se na realidade não vão usar as paredes que estão junto à janela, ou seja, se não vão utilizar, como nós não vamos utilizar esta parede aqui, eu prefiro sempre, então, opto sempre por colocar as cortinas na totalidade da parede, ok? Então é isto, espero que tenham gostado desta tour deste quarto de bebê, do quarto do Pedro. Não se esqueçam de subscrever o canal para continuar a acompanhar os meus vídeos. Qualquer dúvida que tenham, podem colocar cá em baixo nos comentários, disponham, que eu tenho todo o gosto em responder. E por hoje é tudo, continuem a acompanhar e até para a semana.